Os relatórios gerenciais são divididos em relatórios financeiros. Nós temos o analítico, que vai nos oferecer, para cada operação, indexada por operação, para cada operação, todos os valores lançados dentro do contas a pagar e contas a receber. Com indicação de cliente, fornecedor, vencimento, etc. E inclusive indicação de liquidação. Seu processo de liquidação, como é que foi feito. Receita analítica, ele vai dar a mesma informação que separando apenas as receitas. Isso poderia ser feito com filtro. Nós já criamos aqui para facilitar a vida e melhor tornar a informação mais rápida. Despesa analítica. Tem o mesmo sentido. É para análise individual. E aqui é o sintético. O sintético ele é uma demonstração de resultados. Só que feito apenas financeiro. Resultado financeiro. Quer dizer que nós temos 3 opções para imprimi-lo, que são por data de emissão, por data de vencimento e por data de liquidação. Aqui, nesse caso, ele vai, o banco, os dados que serão pegos serão os dados da duplicata a pagar, duplicata a receber e todos os lançamentos de entrada e saída do fluxo e os lançamentos de juros e descontos na compensação. Os lançamentos de liquidação por compensação. Então, o resultado financeiro. Isso quer dizer o seguinte, compra de mercadoria para estoque, ele vai entrar aqui como compra de mercadoria para estoque. O valor como se estivesse sendo realizado todo ele como despesa imediata. Não é um resultado econômico, não é um resultado contábil. É apenas o resultado financeiro, que pode ser por emissão, como esse aqui. Nós temos então os valores, tá certo? Data de emissão, cada operação, o que a gente chama de operação que é equivalente à conta contábil, tá certo? O valor da despesa e o valor da receita. Se nós fizermos o mesmo período por data de vencimento, a informação é outra. Por quê? Porque a entrada foi feita em janeiro, por exemplo, e o vencimento em fevereiro. Então, os números são totalmente diferentes. E tem também por liquidação. Esse tem um detalhe a mais, que é, ele vai pegar os valores, apenas os valores de duplicadas a pagar e receber, liquidados. Literalmente o valor liquidado. Ou seja, se a duplicata é de R$500, ela não foi paga completamente, ela foi paga parcelada, por um motivo ou outro, um único duplicado, foi paga parcelada, então ele vai lançar aqui só o valor efetivamente liquidado. Não é o valor duplicado, é o valor liquidado. Então ele tem um outro conceito. São outros valores, outra informação. Isso aqui é efetivamente aquilo que foi pago. Esse relatório vai informar o que foi pago no período escolhido, ou seja, de 1 a 19 de fevereiro. Então, é uma demonstração de resultados, é uma informação importante, é a definição, efetivamente, de lucro financeiro que você teve, ou quase um fluxo de caixa quando você entrou efetivamente. Quanto efetivamente entrou e saiu de dinheiro no período. Então você vai ter aqui o resultado do fluxo efetivo de entrada de dinheiro. Aqui você teria as receitas sintéticas. Então, nesse caso, seria aquele mesmo relatório, só que com apenas receita e despesa separadas. Então, é o sintético separado dos 2 valores. Um outro grupo interessante é o grupo de estatísticas, que nos oferece a performance de venda,
de produtos e serviços. Então, ele vai nos oferecer aqui análise de quantas OS foram feitas, de quantas dessas OS viraram cotações, quantas cotações de peças não vindas da OS foram feitas também, quantos pedidos daquelas cotações de OS foram convertidos, né? Ou seja, quantas cotações lá que vieram da OS foram convertidas para pedido e quantos pedidos das cotações diretamente feitas, sem depender da OS, foram convertidos em pedido de fato. Então nós temos toda essa análise aqui. E aqui embaixo nós temos o resultado. Nesse primeiro campo vai me dizer a movimentação da OS, quantas OS eu tenho, como é que aconteceu. Então foi só uma OS, e ela mesma, essa OS foi aprovada. O outro gráfico vai nos oferecer movimentação de cotações, tá certo? Quantas cotações eu tive aqui, ó. São cotações de produtos 3, mais cotações de serviços 5. Então, são vendas reprovadas, não passou para pedido, 2 OS aprovadas, ou seja, essas 2 que vieram, cotações de serviços, foram aprovadas, e 2 cotações diretas foram aprovadas para pedidos também. E aqui temos a análise dos pedidos. Quantos pedidos foram feitos no período escolhido lá em cima? Então, são um total de 18 pedidos, mais 20 pedidos. Então, nós temos 14 pedidos de vendas concluídas, já entregue inclusive, 4 vendas abertas, ou seja, os pedidos estão a ser entregues, um pedido de OS que continua em aberto, e um dos pedidos foi cancelado. Então, nós temos aqui todas as informações de como está se comportando a nossa venda de produtos e serviços. Qual o desfecho final, quantas reprovações, quantos cancelamentos, quantos em aberto, e as conversões ou não das cotações para pedido. Ou seja, se nós estamos conseguindo efetivamente fechar. É realmente uma informação muito boa. O mesmo gráfico para a linha de locação. Nesse caso, nós temos análise aqui de quantas cotações ou consultas, no caso da questão de consultas, foram feitas, quantos contratos foram fechados no período e quantos equipamentos nós temos locado nesse período. O mesmo gráfico de performance também é feito para o caso de locação, que vai nos oferecer, então, quantas consultas equivalente à cotação de produtos foram feitas, né? Quantas consultas foram feitas no período, quantos contratos foram feitos no período, ou seja, conversão de consulta para contrato, quantos equipamentos nós temos locados no momento. Esses são equipamentos locados no momento. Não fizemos em gráfico, porque a lista pode ser muito grande, então fizemos uma lista nominal de quantitativa aqui, indicando quanto de cada equipamento tem alugado. É uma informação bem singular, importante, que ela pode trazer benefícios para a análise do desempenho da locação. E aqui, no caso de propaganda, um outro gráfico que ele oferece uma análise de total do movimento de período entre consulta de locação, contrato de locação, cotação de venda e pedido de venda. Esse
só são totalizados os clientes novos, sejam eles que tenham sido cadastrados ou clientes sem cadastro, que fizeram consultas no período indicado e foi indicado a propaganda, o meio de propaganda pelo qual o cliente encontrou nossa empresa. Então, nesse caso aqui, tivemos consulta de locação 3, dessas consultas de locação, um contrato foi convertido, 3 cotações de venda e tivemos 4 pedidos fechados, ou seja, pode ter sido feito cotação num período anterior a este e a conversão ter sido feita dentro desse período. Essa é a análise que é feita. Dentro dessas 3 consultas, uma é da ALEC, a pessoa nos encontrou pela indicação da ALEC, outra encontrou-nos no Google e outra na Listel, por exemplo. No caso de contratos, foi fechado apenas o da pessoa que nos encontrou no Google, ou da empresa, né, que nos encontrou no Google. No caso de cotações de produtos, tivemos 3 cotações. Uma da LEC, uma da Listel e uma da UESP. Em pedidos, tivemos 4 pedidos fechados, sendo 3 do Google, ou seja, então tivemos cotações mesmo, esse período aqui, esse pedido do Google, as cotações foram feitas no período anterior. E uma da LEC, e 0 da UESP. Então, é uma ferramenta que vai decidir, com certeza, onde será investido o dinheiro em propaganda. Outro grupo de resultados, que é o resultado econômico. Neste caso, nós temos o balancete, que vai nos oferecer todo o resultado do período, e a gente indica que qual é o mês que estamos, o dia que nós estamos, ele vai trazer os dados dos últimos 12 meses. Todas as despesas e todas as receitas nos últimos 12 meses. Então, fevereiro, o último mês que estamos aqui, ele parte de março até fevereiro. Então, é um relatório estupendo. Magnífico. E aqui você tem o total da despesa, o total da receita e o resultado mês a mês. Então, é muito fácil, é muito importante você ter a informação anual do comportamento da sua empresa. Detalhe, neste caso aqui, realmente é econômico, ou seja, é por data de compra, data de venda, e no caso de estoque, é o custo da mercadoria vendida, a saída real da mercadoria. Não é a compra, é a saída do estoque, é o custo de saída efetivamente. Então, nesse caso aqui, é um resultado econômico mesmo. Só falta aqui, assim, incluída a depreciação. Nós não incluímos até uma ideia, existe até uma ideia já de se fazer a depreciação com base nas informações do cadastro de equipamentos. O outro é o resultado periódico, que vai nos oferecer aí, por operação, todo o movimento. Então, nós temos aqui, ó, cada período, né, cada operação, tá certo? Tudo o que foi feito. Também vai nos dar aqui, ó, despesa ou receita. É o mesmo resultado. Que nós temos aqui no anterior. Dos mesmos valores. Só que nesse caso aqui, ele está detalhado, dizendo quanto é para cada centro de custo, ou cada subgrupo, ele vai te dar o resultado por centro de custo. Lá nós temos o resultado total da empresa, e neste caso aqui nós temos o resultado por grupo ou subgrupo
de cada equipamento alugado ou cada centro de custo que absorveu despesa. E assim, concluímos a apresentação dos relatórios, que esperamos sejam de grande valia e que sejam importantes para a tomada de decisão na sua empresa, pois acreditamos que estamos plenos e prontos para atender às suas necessidades.